Afaste-se dessa casa! Você é um invasor! Pai, eles vão prender você? Coloque essa chave no chão! Eu sou o dono de todo o condomínio. 17:12, Daniel Nascimento colocou uma chave de latão na fechadura da casa número 27. A chave girou. O portão abriu. 27 segundos depois, uma mulher do outro lado da rua apontou o celular para o rosto dele e chamou a segurança. Afaste-se da casa, disse Patrícia Avelar, atravessando a calçada sem parar de gravar. Daniel não se mexeu. Clara, sua filha de 12 anos, segurava uma caixa vazia junto ao peito. Este portão é nosso, ela murmurou. Patrícia ouviu. Não complique a situação do seu pai. Daniel fechou a mão sobre a chave. Minha esposa cresceu nesta casa. Patrícia olhou para a camisa simples dele, para o carro de 9 anos e para a placa de bronze na fachada. Essa casa está vazia há meses. Daniel respondeu que o nome de Helena continuava gravado no lado interno do portão. Patrícia não quis olhar. Coloque a chave no chão. Clara deu um passo para perto do pai. Por quê? A vizinha ergueu o celular, agora transmitindo ao vivo para 186 moradores do Jardim Imperial. Quem entra em casa alheia não escolhe as regras. Daniel abriu a palma. A chave estava ali, mas ele não a deixou cair. Antes de continuar, pense no que faria no lugar de Daniel. Revelaria naquele instante quem era ou deixaria que todos mostrassem até onde eram capazes de ir. Fique até o fim, porque ele não voltara àquela casa apenas para morar nela. O primeiro carro da segurança apareceu antes que Patrícia terminasse sua versão, e outros 2 chegaram logo depois, formando diante do portão um círculo de 3 homens, em torno de alguém que abrira a fechadura sem forçar nada. O guarda mais jovem pediu que Daniel mantivesse as mãos visíveis, e ele obedeceu sem se afastar de Clara, enquanto Patrícia repetia para a transmissão que surpreendera um invasor numa residência de alto padrão. Daniel explicou que usara uma chave, mas ela respondeu que chaves podiam ser roubadas, e um homem que acabava de chegar pelo caminho interno acrescentou que documentos também podiam ser falsificados. Otávio Brandão não perguntou o nome de Daniel, disse-o. Senhor Daniel Nascimento, não torne isso mais difícil. Patrícia baixou o celular por um instante, e tanto Daniel quanto Clara perceberam. Sebastião, o segurança mais velho, ficou imóvel ao reconhecê-lo, mas um olhar curto de Otávio foi suficiente para calá-lo. Daniel perguntou quem havia alterado os dados da casa naquela tarde. Otávio não respondeu. Mandou bloquear o acesso e chamar a polícia. 4 horas antes, Daniel prometera a si mesmo que a visita duraria menos de 20 minutos. Entraria, recolheria 2 caixas com cartas de Helena, verificaria a antiga biblioteca e iria embora antes da reunião mensal dos moradores, marcada para as 18 horas. Não queria condolências transformadas em perguntas, nem perguntas usadas para invadir a parte da vida que ainda conseguia proteger. Helena morrera 11 meses antes, e Clara insistira em acompanhá-lo porque não queria receber as lembranças da mãe dentro de caixas escolhidas por outra pessoa. Durante o caminho, ela quase não falou, mas ao avistar os muros claros do Jardim Imperial, perguntou se Helena havia sido feliz ali. Daniel respondeu que a mãe dela tivera dias bons e outros que preferira não descrever. Então por que guardou a chave? Clara perguntou. Ele disse que algumas pessoas conservavam chaves porque ainda não estavam prontas para perder o caminho de volta. Era uma resposta cuidadosa. Também era incompleta. Daniel sabia que Helena não guardara apenas uma passagem para casa. Ela deixara pistas sobre algo que tentara lhe contar durante anos, enquanto ele pedia paciência, mais provas e o momento certo. Agora, com os seguranças diante dele e quase 20 moradores reunidos na Alameda, Daniel percebeu que o momento certo fora uma desculpa confortável. Patrícia narrava cada movimento, mencionando o portão aberto, a ausência de autorização no aplicativo e a recusa dele em entregar a chave. Ela não dizia que Daniel mostrara uma cópia autenticada da escritura, nem que Otávio assegurara por menos de 5 segundos. O sistema informa que a casa está sob restrição administrativa, declarou o diretor. Daniel perguntou desde quando uma empresa de gestão podia impedir o proprietário de entrar no próprio imóvel. Otávio respondeu que aquela era uma questão jurídica e que ninguém passaria pelo portão antes da verificação. Clara perguntou, olhando para o número 27. Patrícia inclinou a cabeça. Você não tem culpa das escolhas do seu pai. Daniel sentiu a filha apertar sua manga.
não como quem pedia socorro, mas como quem precisava ter certeza de que ele permanecia ali. Patrícia afirmou diante da transmissão que pessoas honestas não chegavam sem aviso a uma comunidade como aquela. Daniel perguntou o que ela queria dizer com pessoas como aquela. Patrícia evitou responder. Seu silêncio respondeu por ela. Sebastião aproximou-se o bastante para falar sem chamar atenção. Eu lembro da dona Helena trazendo a menina pequena aos domingos. Otávio ouviu e ordenou que ele voltasse à posição. O segurança baixou os olhos, mas Daniel já tinha visto o reconhecimento em seu rosto. Se Sebastião lembrava da família, por que o cadastro mostrava a casa como desocupada e sem proprietários autorizados? Daniel retirou do envelope o comprovante atualizado do registro e o entregou ao policial que acabava de chegar. A viatura mudou o comportamento do grupo. Alguns moradores recuaram. Outros levantaram ainda mais os celulares. Patrícia pediu que Daniel fosse algemado, alegando que ele poderia fugir ou reagir. O agente examinou nomes, datas e selos digitais, depois pediu que a central verificasse os números. Foram 6 minutos de espera. Clara manteve o telefone dentro do bolso do casaco, com a câmera voltada para fora por uma pequena abertura. Quando a resposta chegou, o policial devolveu os papéis e disse que não havia sinal evidente de falsificação. Patrícia protestou, mas ele não mudou de posição. Não vou algemar um homem por abrir uma casa com chave e apresentar documentos compatíveis. Usa não encerrou o constrangimento. Apenas obrigou Otávio a mudar de estratégia. Ele telefonou para alguém e voltou dizendo que a escritura podia ser válida, mas o direito de entrada estava suspenso por uma disputa interna. Daniel pediu o número do processo. Otávio afirmou que era confidencial. Pediu o nome do advogado responsável. Otávio respondeu que seria fornecido no momento adequado. Cada frase parecia preparada para não conter um detalhe verificável. Patrícia, percebendo comentários contra ela na transmissão, virou o celular para Clara e disse que a menor estava sendo exposta a uma situação perigosa pela teimosia do pai. Daniel entrou entre a lente e a filha. Não filme minha filha. Patrícia recuou, mas manteve a gravação. Talvez alguém precise protegê-la. Otávio aproveitou a frase e explicou ao policial que, se Daniel insistisse em permanecer ali, a administração poderia solicitar uma avaliação do conselho tutelar. Pássaros continuaram nas árvores. Um portão abriu ao longe e alguém recebeu uma notificação no celular. Ainda assim, Daniel soube que alguma coisa atravessara um limite. Até aquele momento, pretendia recolher caixas. Depois daquela ameaça, decidiu recolher nomes. Clara percebeu a mudança antes dos adultos. O pai não elevou a voz, não avançou sobre Otávio e não mencionou dinheiro ou cargo. Guardou os documentos, abriu a agenda do telefone e fez uma ligação. Lívia, antecipe a equipe, disse. Preserve os servidores locais, os registros de acesso, as gravações e qualquer alteração das últimas 24 horas. Otávio empalideceu por um segundo. Daniel continuou. A câmera da Alameda Leste perdeu exatamente 8 minutos. Quero saber quem tinha credencial para interromper a gravação. Patrícia baixou o celular. Que é essa? Daniel não respondeu. Do outro lado, Lívia fez uma pergunta, e ele olhou para a fachada da casa e para a pequena marca escura no muro onde Helena apoiava a bicicleta na adolescência. Comece pela casa 27, disse. Depois amplie para todo o condomínio. Ao desligar, encontrou Clara observando-o como se tentasse reorganizar tudo o que sabia sobre ele. Você sabia que isso podia acontecer? Ela perguntou. Daniel disse que sabia das irregularidades, mas não que alguém usaria uma criança como ameaça. Clara retirou o telefone do bolso e mostrou a gravação. Então eles também não sabiam que eu estava registrando. Trícia voltou a falar para a transmissão, mas sua voz já tinha pausas. Explicou que apenas seguir os protocolos e que qualquer morador teria agido da mesma forma. Uma senhora respondeu que talvez tivesse perguntado antes de acusar. Outro homem quis saber por que Otávio conhecia Daniel, pelo nome se alegava nunca tê-lo visto. O diretor ignorou a pergunta e anunciou que todos deveriam seguir para o salão, onde o incidente seria discutido formalmente. Daniel percebeu que ele queria tirar a situação da rua, onde cada contradição surgia diante de câmeras independentes, e levá-la para um espaço controlado pela administração. A reunião começa em 40 minutos, Otávio disse. Até lá, o senhor e sua filha devem deixar o condomínio. Clara olhou para o pai. Havia medo em seu rosto,
mas também algo que Daniel reconheceu de Helena. Uma recusa silenciosa em aceitar que a versão mais alta fosse a verdadeira. A gente vai embora de novo? Ela perguntou. Não disse da casa. Disse de novo. Daniel lembrou das vezes em que Helena saíra de reuniões, sorrindo para não explicar o que ouvira, dos convites que deixaram de chegar, e das recomendações para que evitasse conflito. Chamar aquilo de prudência. Clara estava dando outro nome. Fuga. Daniel caminhou até o portão e o fechou com a chave, produzindo um clique que fez Patrícia aproximar novamente o celular. Em vez de entregá-la, ele abriu a mão e mostrou a peça de latão marcada pelo uso. Esta chave tem 34 anos, disse. O pai de Helena a entregou quando a casa ficou pronta. Otávio afirmou que histórias familiares não substituíam regras administrativas. Acordou e perguntou por que o nome de Helena fora removido do cadastro 6 dias depois de sua morte, embora o inventário ainda não estivesse encerrado. Otávio disse desconhecer o detalhe. Daniel perguntou por que o acesso de Sebastião aos arquivos da portaria fora reduzido na mesma semana. O diretor olhou para o segurança, e o medo no rosto do homem confirmou que Daniel tocara numa área proibida. O senhor está fazendo acusações sem prova, Otávio declarou. Daniel respondeu que apenas fazia perguntas que os registros deveriam esclarecer. Então Clara puxou sua manga e mostrou o áudio captado segundos antes. Nele, Otávio se inclinava até Patrícia e dizia: "Você não deveria ter feito isso diante da menina." Patrícia ouviu a reprodução e ficou imóvel. Pela primeira vez, pareceu entender que Otávio não estava surpreso com a presença de Daniel. Estava preocupado com a testemunha. A equipe de Lívia chegou em 2 carros comuns, sem logotipos ou qualquer sinal destinado a impressionar. Pessoas com notebooks, credenciais e ordens de preservação de dados assinadas pela empresa responsável pela nova administração patrimonial. Otávio tentou impedir a entrada, mas o policial pediu que ninguém tocasse nos equipamentos nem orientasse funcionários a apagar informações enquanto as autorizações eram verificadas. Lívia aproximou-se de Daniel e mostrou um tablet. A transferência foi registrada às 9h40 desta manhã. Os acessos operacionais deveriam ter sido entregues ao meio-dia. Daniel perguntou quem confirmara o recebimento. Na tela aparecia o nome de Otávio Brandão. O diretor disse que recebera apenas uma comunicação preliminar e não reconhecia a autoridade da equipe. Lívia mostrou a assinatura digital. Patrícia afastou o celular do rosto, como se a tela tivesse se tornado pesada demais. Atrás dela, comentários perguntavam quem era o homem que ela chamara de invasor. Clara leu alguns, mas Daniel pediu que não procurasse profissões no mesmo lugar onde minutos antes haviam tentado humilhá-la. A menina bloqueou a tela, guardou o aparelho e ficou ao lado dele. Otávio ainda tentou conservar o controle, dizendo que uma empresa podia adquirir direitos econômicos sem assumir imediatamente a gestão cotidiana. Qualquer mudança deveria ser apresentada ao Conselho dos Moradores. Daniel concordou com a necessidade de transparência e informou que a reunião das 18 horas seria mantida, mas com outra pauta. Patrícia perguntou, quase sem voz, qual era a relação dele com a empresa compradora. Daniel olhou primeiro para Sebastião, ainda dividido entre o uniforme e a lembrança de Helena, atravessando aquele portão com Clara bebê. "O senhor será afastado se falar?" perguntou. Sebastião demorou, depois assentiu. Daniel ordenou a Lívia que nenhum funcionário perdesse emprego, acesso ou salário por colaborar com a auditoria. Otávio disse que ele não tinha autoridade para dar aquela ordem. Daniel abriu o documento final no tablet e o entregou ao policial, permitindo que o agente conferisse o registro oficial. O silêncio espalhou-se pela Alameda. Quando a verificação terminou, Daniel olhou para Patrícia, para os moradores e, por último, para Otávio. Desde as 9h40 desta manhã, a Nascimento Participações concluiu a aquisição do Jardim Imperial, disse. E eu sou o controlador da empresa. Patrícia encerrou a transmissão, mas o gesto não podia recolher as palavras ouvidas por 186 pessoas. Otávio manteve o queixo erguido, embora o suor aparecesse junto à têmpora. Clara respirou fundo e perguntou se aquilo significava que finalmente poderiam entrar. Daniel olhou para o portão, para o nome de Helena gravado no metal e para a casa silenciosa atrás das árvores. Durante 11 meses, imaginara que voltar serviria apenas para organizar o passado.
Agora entendia que alguém trabalhara para apagar esse passado dos registros, das câmeras e da memória dos moradores. Poderia mandar abrir o portão, retirar Otávio e obrigar Patrícia a pedir desculpas diante de todos. Não fez nada disso. Pediu que a casa permanecesse lacrada até a equipe documentar cada alteração no sistema e cada objeto no interior. Depois segurou a mão de Clara, não para conduzi-la embora, mas para caminhar com ela até o salão onde a reunião começaria em menos de 20 minutos. Ao passar por Otávio, Daniel parou apenas o bastante para que o outro entendesse que a conversa ainda não começara de verdade. A casa número 27 é só o primeiro patrimônio que vamos verificar, disse. E desta vez, ninguém vai apagar 8 minutos. A reunião dos moradores começou às 18h08, com 43 cadeiras ocupadas e mais de 120 pessoas conectadas, mas Daniel não entrou no salão como alguém que acabara de conquistar um território. Permaneceu ao lado de Clara, confirmou a aquisição do Jardim Imperial e, quando alguns moradores olharam para Patrícia como se esperassem uma punição, pediu que ninguém se aproximasse dela nem de sua família. O que aconteceu diante da Casa 27 será investigado, disse, com a mesma voz baixa que usara no portão. Mas ninguém vai corrigir uma injustiça fabricando outra. Otávio tentou transformar a frase numa concessão de fraqueza e afirmou que a administração sempre agira para proteger o patrimônio coletivo. Porém, Daniel não respondeu ao discurso. Apenas pediu a suspensão temporária das credenciais de Otávio, a preservação integral dos servidores e a proibição de qualquer alteração nos cadastros até o fim da auditoria preliminar. Quando Otávio perguntou com que autoridade ele afastava o diretor responsável pela segurança, Lívia projetou a cláusula de transição assinada digitalmente às 9h40. O nome de Otávio aparecia no rodapé. Ninguém aplaudiu. O silêncio foi mais pesado. Daniel poderia ter humilhado Patrícia diante dos mesmos vizinhos que haviam assistido à transmissão, mas encerrou a reunião e voltou à Casa 27 para documentar o interior. A entrada foi feita na presença de Lívia, de 2 auditores, de um policial que permanecera no condomínio e de Mariana Lopes, teta de 42 anos, que chegou carregando uma pasta de desenhos antigos e uma expressão que mudou quando viu Clara. "Você tem os olhos da sua mãe", disse, sem tocar nela. Clara respondeu que todo mundo dizia isso quando não sabia o que falar sobre Helena. Mariana aceitou a observação sem se defender e apresentou sua credencial. Durante 8 anos, trabalhara em reformas no Jardim Imperial, incluindo a biblioteca da Casa 27. Daniel lembrava vagamente de seu nome, e essa ausência o incomodou porque Helena falara muitas vezes sobre ela. Mariana pediu que todos fotografassem o vestíbulo antes de mover qualquer objeto. O ar cheirava a madeira fechada, papel antigo e folhas secas trazidas pelo vão inferior da porta. Clara entrou por último, olhando para o corredor como se esperasse que a mãe aparecesse de algum cômodo. A casa não parecia abandonada, apenas interrompida. Sobre o aparador havia 3 chaves, um recibo dobrado e uma fotografia de Helena aos 17 anos. Daniel não tocou em nada até que o auditor terminasse a primeira sequência de imagens. Depois seguiu Mariana até a biblioteca, onde 2 estantes cobriam a parede principal do chão ao teto. Ela abriu a pasta e mostrou um desenho técnico datado de 6 anos antes. Atrás da terceira fileira de livros havia um nicho de 35 centímetros, criado a pedido de Helena e fechado por um painel magnético que só poderia ser liberado por uma combinação numérica. Ela disse que era para documentos pessoais, explicou Mariana. Daniel perguntou se mais alguém conhecia o compartimento. Teta demorou o suficiente para que a resposta deixasse de ser simples. A equipe de obra sabia que havia uma intervenção, mas não conhecia o mecanismo. Eu conhecia. Helena também. Clara aproximou-se do teclado oculto e perguntou qual era a senha. Mariana respondeu que Helena escolhera uma data que jamais esqueceria, mas não se especificara qual. Daniel tentou o aniversário da esposa, depois o dia do casamento. Desceu. Clara digitou 8 números sem consultar ninguém. O painel soltou um estalo. Era a data em que ela nascera. Dentro do nicho havia 3 caixas de arquivo, 2 envelopes lacrados e uma pasta azul, cuja lombada trazia apenas a palavra moradores. Clara estendeu a mão, mas Daniel pediu que os auditores registrassem tudo antes. Enquanto as caixas eram retiradas, Mariana permaneceu diante da estante vazia,
com os braços junto ao corpo, e Daniel percebeu que ela não estava surpresa com a existência dos documentos. Estava surpresa com a quantidade. A primeira caixa continha cartas, boletos e relatórios de chamadas à segurança. A segunda reunia reclamações ausentes dos arquivos digitais. A terceira guardava contratos de 7 imóveis vendidos depois de multas, bloqueios e denúncias anônimas. Daniel sentou-se à mesa central e começou a organizar as datas, não como viúvo diante dos papéis da esposa, mas como o profissional que passara 20 anos identificando padrões em empresas próximas do colapso. Em menos de 15 minutos, encontrou o mesmo código ao lado de 5 famílias, RI14. O código aparecia primeiro nos relatórios de segurança, depois nas cobranças extraordinárias e, por fim, postas de compra apresentadas por uma empresa chamada Horizonte Patrimonial. Isso não é administração, disse. É preparação para reduzir valor. Lívia abriu os dados financeiros preservados naquela tarde e confirmou que as famílias marcadas com RI14 haviam recebido multas sucessivas por infrações pouco claras, como permanência indevida de visitantes, inconsistência cadastral e risco de circulação. Em 3 casos, o acesso eletrônico fora suspenso antes de qualquer decisão formal. Entre os nomes estavam Célio e Marta Vasconcelos, professores aposentados que ainda viviam na Casa 11, uma enfermeira que partira depois de 22 anos e uma família cujo filho adolescente fora abordado 6 vezes num mês. Clara ficou olhando para a tabela e perguntou se sua mãe conhecia todas aquelas pessoas. Daniel respondeu que Helena sempre conhecera mais gente do que deixava parecer, especialmente quem se sentava sozinho nas reuniões. Em seguida, abriu uma reclamação assinada por Sebastião, o segurança mais velho, relatando ordens para registrar presença incompatível quando determinados visitantes entrassem sem veículo cadastrado. O documento nunca fora protocolado. No canto superior, Helena escrevera à mão. Ele tentou entregar. Não deixaram. Daniel fechou os olhos por alguns segundos. Não porque quisesse esconder emoção, que lembrara de uma noite em que Helena lhe pedira para ler uma pasta, e ele respondera que faria isso depois de uma viagem. Trouxe a lembrança antes que ele conseguisse afastá-la. Mamãe tentou mostrar isso para você? Pergunta não tinha acusação na voz, apenas uma precisão que tornava impossível responder com frases cuidadosas. Daniel disse que Helena lhe falara de irregularidades e de famílias tratadas de maneira diferente, mas ele pedira que reunisse provas mais sólidas antes de tornar o problema público. Coke temia uma disputa longa, que Clara ainda era pequena e que a saúde de Helena já exigia atenção. A menina deslizou o dedo sobre uma das anotações da mãe. Então ela reuniu. Daniel assentiu. E você continuou esperando? Ele poderia ter lembrado tudo o que fizera para manter a família de pé, mas nada apagava a pergunta. Continuei, respondeu. Clara afastou-se da mesa e caminhou até a janela, onde a luz externa desenhava seu reflexo sobre o vidro. Tentou segui-la, mas Daniel pediu que a deixasse respirar. A arquiteta então confessou que Helena também lhe pedira ajuda para formalizar as denúncias, que ela recusara depois de receber uma ligação, sugerindo que os projetos de seu escritório seriam revistos. Eu me convenci de que não tinha poder suficiente, disse. Daniel olhou para os arquivos. E eles contaram com isso. A primeira vitória concreta veio às 21h17, quando Lívia identificou que Célio e Marta Vasconcelos estavam impedidos de usar o portão principal havia 11 dias por causa de uma cobrança contestada de R$28 mil. O casal entrava pela área de serviço a pé, apesar de Célio usar bengala depois de uma cirurgia no quadril. Daniel pediu que o bloqueio fosse suspenso imediatamente e que todas as multas ligadas ao código RI14 fossem congeladas até revisão independente. Otávio, que acompanhava a auditoria por meio de seu advogado, enviou uma notificação dizendo que Daniel poderia comprometer a segurança jurídica do condomínio. Daniel respondeu com uma única instrução: registrar por escrito quem autorizara a impedir um proprietário idoso de acessar a própria casa. 15 minutos depois, o sistema reconheceu novamente o carro do casal. Marta apareceu na porta da casa 11 ainda de roupão, sem entender por que o portão funcionara. Quando Lívia explicou, ela não agradeceu de imediato. Pediu apenas que alguém garantisse que aquilo não seria desfeito na manhã seguinte. Daniel ligou para ela
e prometeu que nenhuma credencial seria bloqueada sem revisão documentada. Do outro lado da linha, Marta ficou em silêncio por alguns segundos, e então perguntou se ele era marido de Helena. Ao ouvir a confirmação, disse que Helena fora a única pessoa a bater em sua porta quando começaram as multas. A suspensão das cobranças circulou entre os moradores, mas não foi a única notícia daquela noite. Às 22 horas, um vídeo de 58 segundos apareceu em 2 canais locais e em várias páginas de notícias. As imagens começavam quando Daniel já estava cercado e terminavam quando dizia que verificaria o condomínio. Não mostravam a chave no chão, a ameaça contra Clara, nem a recusa do policial em algemá-lo. A legenda dizia que um empresário havia usado uma acusação de preconceito para assumir o controle de um condomínio de luxo. Em menos de 1 hora, 3 investidores enviaram mensagens pedindo a suspensão das etapas finais da transição. Um deles declarou que não apoiaria uma gestão baseada em conflito público. Daniel assistiu ao vídeo 2 vezes e percebeu que a edição utilizava imagens captadas por uma câmera posicionada perto da guarita, exatamente durante os 8 minutos desaparecidos do servidor oficial. Eles não apagaram porque não havia gravação, disse a Lívia. Apagaram para controlar a única versão que poderia circular. Clara ouviu da porta. Sem pedir permissão, retirou o telefone do bolso e mostrou que seu vídeo começava 4 minutos antes e terminava depois da chegada da polícia. A completa ainda existia. Na casa de Patrícia, o vídeo editado tocava na televisão, enquanto Otávio dizia ao telefone que a imprensa precisava ouvir uma moradora respeitada, capaz de apresentar tudo como um protocolo de segurança transformado em espetáculo. Patrícia olhava pela janela para a biblioteca iluminada e percebia que aprendera a tratar aquela casa como um espaço vazio, sem história e sem alguém esperando para voltar. Otávio ofereceu o contato de uma produtora e sugeriu uma entrevista para a manhã seguinte. Você só precisa dizer que protegeria qualquer casa da mesma forma, afirmou. Patrícia concordou, mas pediu que ele explicasse por que conhecia Daniel antes da apresentação. Houve uma pausa. Otávio respondeu que recebera comunicados sobre possíveis representantes da empresa compradora e desligou antes que ela perguntasse mais. Minutos depois, uma mensagem anônima chegou ao celular de Patrícia com um link para o vídeo de Clara, ainda privado, tilhado por alguém da equipe de auditoria para preservar a prova. Ela assistiu ao momento em que apontava a câmera para a menina, a voz, dizendo que alguém talvez precisasse protegê-la do pai, e depois viu Otávio sussurrar que aquilo não deveria ter acontecido diante da... Pela primeira vez, a vergonha não veio do medo de perder posição. Veio da impossibilidade de culpar apenas outro homem. Daniel continuou trabalhando até depois da meia-noite, quando a equipe encontrou uma inconsistência na pasta azul. A numeração das páginas saltava de 46 para 48, e a borda próxima ao grampo mostrava que a folha ausente fora arrancada, não esquecida durante a montagem. Na página 46, Helena listara as 7 famílias vinculadas ao código RI-14. Na 48, escrevera apenas uma frase. A autorização veio de dentro. Mariana examinou o nicho e encontrou pequenos riscos no mecanismo, como se alguém o tivesse aberto com uma ferramenta inadequada. Daniel perguntou quando ela estivera pela última vez naquela biblioteca. Mariana respondeu que havia quase 1 ano, numa noite em que Helena lhe telefonara, dizendo que precisava entregar algo antes de deixar o Jardim Imperial. Ela chegara tarde demais. A casa estava escura. Helena já havia partido e Otávio permanecia no corredor, com a justificativa de verificar um vazamento. Mariana não mencionara o fato porque, na época, acreditou que fosse verdade. Clara ouviu e perguntou para onde a mãe tinha ido naquela noite. Daniel explicou que Helena voltara para o apartamento da família e nunca mais retornara à casa 27. A página arrancada provavelmente revelava o nome de quem autorizara o esquema ou o destino dos documentos retirados. Pouco antes de 1 hora, Sebastião apareceu sem uniforme, carregando 2 cadernos de capa preta, e pediu para falar com Daniel longe das câmeras. O segurança disse que começara a fazer anotações próprias depois de perceber que alguns registros desapareciam do sistema, guardando datas, placas, ordens recebidas e nomes de moradores impedidos de entrar. Não entregara os cadernos antes porque seu filho trabalhava na empresa de manutenção contratada por Otávio
e qualquer denúncia poderia custar o emprego dos dois. Daniel não prometeu que nada aconteceria. Prometeu apenas que a equipe jurídica protegeria quem colaborasse e que nenhum depoimento seria usado sem consentimento. Sebastião colocou os cadernos sobre a mesa e pediu desculpas por ter ficado calado no portão. Clara respondeu antes do pai. O senhor falou o nome da minha mãe. Foi a primeira pessoa que falou. Sebastião baixou a cabeça e disse que Helena também fora a primeira pessoa a perguntar se ele estava bem. Depois que a administração cortou naquele instante, o caso deixou de ser uma sequência de planilhas. Tornou-se uma rede de silêncios ligados uns aos outros. Daniel abriu o caderno mais antigo e encontrou referências às mesmas famílias da pasta azul, além de horários que coincidiam com alterações de acesso. Sebastião havia usado abreviações para evitar que alguém entendesse as notas caso fossem encontradas, mas explicou cada uma lentamente. P significava portão bloqueado. A significava ordem administrativa. O círculo vermelho indicava a presença de Otávio fora do horário habitual. Daniel avançou pelas páginas até chegar à data em que Helena deixara o Jardim Imperial pela última vez. Começava às 21h03, quando o carro dela saiu pelo portão sul. Às 21h10, Otávio entrou na casa 27 usando uma chave de serviço que não deveria abrir portas particulares. Às 21h53, deixou o imóvel carregando uma pasta fina e pediu que a ocorrência não fosse registrada no sistema. 43 minutos. Sebastião havia sublinhado o tempo 2 vezes. Daniel fechou o caderno e olhou para o nicho vazio, para a página arrancada e para a fotografia de Helena ainda sobre a mesa. Otávio não descobrira os documentos naquela tarde. Ele estivera dentro da casa na única noite em que Helena saíra para nunca mais voltar. Às 7h20 da manhã, Daniel já estava sentado na biblioteca da casa 27, quando Mariana abriu sobre a mesa o conjunto antigo de plantas da reforma. A luz atravessava as persianas em faixas estreitas, tocando as caixas de Helena como se o dia tivesse começado no meio de uma investigação interrompida. Mariana apontou para uma anotação no canto inferior de uma prancha e explicou que, meses depois da obra, Otávio pedira uma cópia integral do projeto, alegando que a administração precisava atualizar o arquivo técnico do condomínio. Na época, ela entregara o material sem questionar, porque o pedido vinha acompanhado de uma carta com timbre jurídico e assinatura digital. Daniel observou a data. O documento fora emitido 3 dias antes de Helena sair do Jardim Imperial pela última vez. Ele sabia do compartimento, disse. Mariana não respondeu de imediato. Sebastião, que aguardava perto da porta, confirmou que naquela noite vira Otávio sair da casa carregando uma caixa de arquivo cinza, menor que as 3 encontradas no nicho. Ele não registrara a ocorrência, porque o diretor ordenara que apagasse o acesso e porque seu filho Rafael dependia de um contrato de manutenção controlado pela mesma empresa. Daniel ouviu tudo sem interromper, mas a mão que segurava a caneta permaneceu fechada com força suficiente para marcar a pele. A investigação avançou durante a manhã por meio de fragmentos que, isolados, pareciam administrativos, mas juntos formavam uma escolha deliberada. Operou de um servidor secundário uma cadeia de e-mails, enviada 5 dias antes da aquisição, na qual Otávio discutia com 2 conselheiros a identidade do comprador e a possibilidade de criar dúvidas objetivas sobre a capacidade de gestão de risco. Trollador. O nome de Daniel aparecia 3 vezes. Em uma mensagem, Otávio escrevia que qualquer episódio público envolvendo segurança, conflito racial ou exposição de menores poderia ser usado para pressionar investidores a rever a operação. Em outra, pedia que a equipe monitorasse entradas ligadas à Casa 27 e preservasse apenas os trechos de vídeo considerados úteis. Daniel releu a frase até que ela perdesse o aspecto de linguagem corporativa e revelasse o que realmente dizia. Otávio não tinha criado o preconceito de Patrícia, mas estava preparado para reconhecê-lo, ampliá-lo e transformá-lo numa ferramenta financeira. Sentada no chão com o notebook no colo, percebeu o momento em que o pai entendeu. Então, ele esperava que alguém fizesse aquilo, disse. Daniel respondeu que sim. E quando aconteceu, ele só precisou deixar continuar. Às 9h30, Patrícia entrou ao vivo num programa local de televisão, sentada num estúdio claro demais para a expressão que tentava manter. Disse que agira por preocupação com a segurança,
que Daniel se mostrara agressivo e que a presença de uma criança tornara tudo mais tenso. A apresentadora perguntou por que ela continuara filmando Clara depois de Daniel pedir que parasse. Patrícia respondeu que precisava registrar a situação por inteiro, embora a própria gravação transmitida não mostrasse o início nem a conversa com os seguranças. Quando perguntaram se ela sabia que a casa pertencia à família de Helena, Patrícia afirmou que a residência estava vazia. Havia meses e que qualquer morador responsável teria feito o mesmo. A frase parecia segura até a produção exibir o trecho em Daniel dizia que a esposa crescera ali. Patrícia então afirmou que não ouvira claramente. Poucos minutos depois, ao ser questionada sobre o nome completo de Daniel usado por Otávio antes da apresentação, disse que talvez o diretor tivesse recebido dados da portaria. Cada resposta fechava uma saída e abria outra contradição. Daniel assistiu em silêncio, mas Clara desligou a televisão quando Patrícia repetiu que ele parecia fora de controle. Ela está descrevendo o vídeo que eles editaram, não o que aconteceu, disse. Daniel assentiu e pediu que ninguém divulgasse a gravação completa da filha sem uma estratégia de proteção. Clara não gostou da resposta. Disse que seu vídeo já era prova e que manter tudo escondido deixava a mentira circular sozinha. Daniel explicou que a internet não trataria a gravação como um documento, mas como combustível, e que o rosto dela seria repetido por pessoas que não se importavam com a verdade. Você está decidindo por mim de novo, respondeu a menina com a voz baixa. Ele tentou dizer que era seu dever protegê-la, mas Clara fechou o computador e perguntou se aquele também fora o argumento usado quando Helena pedira ajuda. A pergunta atingiu uma parte da conversa que Daniel ainda não conseguia tocar sem procurar justificativas. Mariana, que ouvia perto da estante, desviou o olhar. Daniel disse que a situação era diferente, mas não encontrou palavras suficientes para explicar por quê. Clara foi até o corredor e permaneceu ali, sem sair da casa, mas longe o bastante para mostrar que não aceitava a resposta. Daniel sentiu a urgência crescer dentro dele. Queria publicar os e-mails, o vídeo, os registros e os nomes das empresas naquela mesma hora. Queria interromper a vantagem de Otávio com uma revelação total. Lívia o advertiu que parte dos dados envolvia moradores, menores de idade e contratos ainda protegidos. Uma vitória impulsiva poderia destruir a credibilidade da investigação antes de ela começar. Ao meio-dia, Otávio divulgou um relatório de 26 páginas, afirmando que Daniel havia comprado o Jardim Imperial por meio de uma estrutura opaca, explorado uma acusação de discriminação e estimulado conflitos para reduzir o valor das unidades restantes. O texto usava números verdadeiros em contextos falsos, citava a queda temporária no interesse de compradores e apresentava as suspensões de multas como interferência irresponsável na gestão. 3 veículos repetiram o resumo sem verificar os documentos originais. Logo depois, 2 membros do Conselho de Investimento solicitaram uma reunião extraordinária, e um terceiro exigiu que Daniel se afastasse das decisões até que o risco de reputação fosse avaliado. Ele leu cada mensagem com o rosto imóvel, mas a sala mudou ao redor dele. O caso deixava de ser uma disputa dentro de um condomínio e passava a ameaçar a empresa construída em 20 anos. Otávio sabia exatamente onde pressionar. Se Daniel parecesse agir por vingança pessoal, qualquer prova posterior seria tratada como parte de uma campanha. Lívia sugeriu responder com uma nota curta e anunciar auditoria independente. Daniel concordou, embora cada linha do comunicado parecesse lenta diante da velocidade da mentira. Do lado de fora, carros de imprensa já se agrupavam diante da entrada principal. A resposta mais grave veio às 13h42. Um dos auditores percebeu que pastas preservadas na noite anterior haviam sido apagadas do servidor espelho. Não se tratava de exclusão comum, mas de um comando remoto executado por credencial de manutenção ainda ativa, seguido de uma tentativa de sobrescrever os registros. A equipe conseguiu salvar apenas parte dos metadados. O conteúdo das câmeras, das alterações cadastrais e dos bloqueios de acesso desapareceu quase por completo. Lívia confirmou que o comando partira de um equipamento vinculado à prestadora responsável pela infraestrutura digital do condomínio. Daniel perguntou quem assinava o contrato. O nome que surgiu foi Horizonte Sistemas, empresa ligada ao mesmo grupo que adquirira imóveis abaixo do valor
depois das marcações RI-14. Naquele momento, Sebastião recebeu uma ligação. Afastou-se para atender e voltou com a postura diferente, os ombros curvados e o telefone preso na mão. Disse que precisava retirar seu depoimento. Rafael, seu filho, fora avisado de que o contrato terminaria no fim do dia e de que nenhuma empresa parceira voltaria a contratá-lo se o pai insistisse. Daniel ofereceu proteção jurídica, mas Sebastião respondeu que não podia apostar a vida do filho numa promessa feita por alguém que talvez perdesse o controle da empresa naquela tarde. A retirada de Sebastião não apagava os cadernos, mas enfraquecia a ligação humana entre as anotações e os fatos, exatamente como Otávio pretendia. Daniel pediu que o segurança levasse os originais e preservasse a própria segurança, embora a decisão lhe custasse mais do que demonstrou. Depois que Sebastião saiu, Mariana fechou a porta da biblioteca e revelou algo que guardara desde a manhã. Anos antes, quando Otávio pedira as plantas, ela não apenas enviara o projeto. Também fizera uma cópia dos arquivos de reforma, das fotografias da obra e da localização exata do mecanismo oculto, acreditando que a solicitação fazia parte de uma inspeção legal. Helena descobrira a entrega e discutira com ela. Mariana prometera recuperar o material, mas recuara quando seu escritório perdeu 2 contratos em uma semana. Eu me convenci de que não tinha poder suficiente, disse. Daniel olhou para os arquivos. E eles contaram com isso. Confiança que começara a se formar na noite anterior desapareceu sem ruído, deixando entre eles apenas a utilidade das provas. Patrícia chegou à casa 27 pouco depois das 15 horas, sem equipe de televisão e sem o celular erguido. Pediu 5 minutos e recusou sentar-se. Otávio lhe enviara uma mensagem na tarde anterior, afirmando que havia risco de invasão em uma das casas vazias, que a administração acompanhava uma tentativa de fraude e que ela deveria avisar a segurança caso visse movimento na residência 27. Daniel perguntou por que ela não mencionara isso na entrevista. Patrícia respondeu que não queria parecer manipulada e que temia perder o lugar no conselho dos moradores. Então preferiu dizer que eu fui agressivo, ele disse. Ela tentou explicar que, naquele momento, acreditara estar protegendo o condomínio. Daniel não permitiu que a frase encerrasse o assunto. Perguntou se Otávio a obrigara a apontar a câmera para Clara, a exigir que ele colocasse a chave no chão ou a concluir que um homem negro diante de uma casa, Cara precisava provar sua presença, antes de qualquer pergunta. Patrícia baixou os olhos. Disse que não. Depois entregou o telefone com as mensagens de Otávio, mas pediu que seu nome não fosse usado publicamente. Daniel devolveu o aparelho. Você não pode querer ser testemunha apenas onde ninguém vê sua responsabilidade. Visita deixou Patrícia sem a absolvição que esperava e Daniel sem o apoio que poderia usar de imediato. Para parte da conversa, perguntou por que o pai recusara as mensagens. Ele explicou que não recusara a prova, mas a tentativa de Patrícia de controlar as condições de sua própria verdade. A menina disse que todos estavam com medo e que talvez ninguém falasse se ele exigisse coragem completa antes de ouvir. Daniel reconheceu a lógica, mas respondeu que usar Patrícia como testemunha secreta permitiria que ela mantivesse em público a história que ajudara a construir. Clara não insistiu. Voltou ao vídeo e começou a assistir quadro por quadro, não para provar o que já sabiam, mas para encontrar algo que ninguém tivesse percebido. Aos 17 minutos de gravação, antes mesmo de Patrícia atravessar a rua, aparecia ao fundo um técnico, usando o uniforme da empresa de manutenção. Ele permanecia perto da caixa de controle das câmeras, com o rosto parcialmente coberto pelo boné. Segundos depois, um som curto de notificação surgia no áudio. Clara aumentou o volume. O mesmo toque podia ser ouvido novamente quando Otávio chegava e retirava o telefone do bolso. Parou o horário com os registros restantes. O primeiro toque ocorrera no instante em que a câmera central perdera conexão. A descoberta ligava Otávio ao apagamento dos 8 minutos, mas ainda não revelava onde estava a cópia original do material. O técnico identificado no vídeo deixara o condomínio antes da chegada da polícia. E o endereço cadastrado em seu contrato não existia. Daniel decidiu preparar uma apresentação com os e-mails, os metadados e o vídeo de Clara, protegendo o rosto da filha e os dados dos moradores, mas não conseguiu terminá-la.
Às 17h10, o Conselho da Nascimento Participações reuniu-se por videoconferência e informou que, diante do relatório divulgado da instabilidade pública e do desaparecimento de dados sob responsabilidade da nova gestão, Daniel ficaria temporariamente impedido de votar, contratar ou representar a empresa na transição do Jardim Imperial. Ele ainda era o controlador econômico, mas não poderia conduzir a auditoria até que uma comissão externa avaliasse sua atuação. Daniel perguntou se Otávio continuaria com acesso ao condomínio. O presidente do conselho respondeu que o contrato antigo permaneceria limitado, porém ativo, para garantir continuidade operacional. Em outras palavras, o homem investigado continuaria perto do sistema, enquanto Daniel seria afastado por tentar preservá-lo. A reunião durou 23 minutos. Quando terminou, a biblioteca pareceu maior e mais vazia. Clara encontrou o pai sentado diante da pasta azul, olhando para a página arrancada. Não perguntou se haviam perdido. Perguntou o que ele faria agora. Daniel respondeu que precisava reorganizar as provas, procurar os dados fora do sistema e esperar a comissão. A palavra esperar fez Clara fechar a expressão. Foi isso que você disse para a mamãe? Diu que não comparasse as situações. Mas a menina respondeu que todas pareciam terminar com adultos, dizendo que ainda não era a hora certa. Daniel levantou a voz pela primeira vez, afirmando que ela não compreendia o risco de expor tudo sem proteção. Clara não recuou. Eu compreendo que eles continuam falando por nós. Depois saiu da biblioteca e subiu para o antigo quarto da mãe. Daniel permaneceu junto à mesa, cercado por provas incompletas, um depoimento retirado, arquivos apagados e uma empresa que já não lhe permitia agir em nome próprio. Mariana recolheu as plantas, pronta para ir embora, mas parou ao encontrar um envelope preso no fundo de sua pasta. Reconheceu a letra de Helena antes de tocar nele. O papel estava amarelado nas bordas e trazia seu nome, acompanhado de uma data de quase um ano antes. Mariana disse que nunca vira o envelope, embora estivesse na pasta que guardava desde a última reforma. Daniel não respondeu. Ela rompeu o lacre com cuidado e retirou uma folha dobrada em torno de um pequeno cartão de memória. Não havia escritura, contrato nem relação de proprietários. Havia apenas uma frase escrita por Helena com a mesma tinta azul encontrada nas margens dos relatórios. Mariana leu em voz alta, e cada palavra pareceu atravessar tudo o que Daniel ainda tentava controlar. Se Daniel continuar em silêncio, entregue isto a Clara. No andar de cima, uma porta se abriu. Clara apareceu no corredor e olhou para o cartão na mão de Mariana. Daniel percebeu que Helena não deixara a última cópia para o marido, para a arquiteta ou para qualquer conselho. Deixara para a filha. E naquele instante, ninguém na sala sabia se o que havia dentro salvaria a investigação ou destruiria o pouco de confiança que ainda restava entre eles. Clara segurou o cartão de memória entre dois dedos, mas não o entregou ao pai. Durante alguns segundos, ninguém falou, porque a frase de Helena ainda parecia ocupar toda a biblioteca. Se Daniel continuar em silêncio, entregue isto a Clara. Mariana permaneceu perto da mesa, olhando para o envelope como quem finalmente reconhecia o peso de algo que carregara por quase um ano, enquanto Daniel tentava aceitar que a esposa previra exatamente o que ele faria diante do perigo. Esperaria. Reuniria mais provas. Procuraria um caminho sem perdas. Clara perguntou se ele queria abrir o conteúdo ou decidir primeiro o que ela tinha permissão para saber. Daniel não respondeu de imediato. Ligou o computador sem conexão com a rede, chamou Lívia e pediu que o cartão fosse copiado diante deles, sem alterar o arquivo original. A primeira pasta continha vídeos de moradores abordados diante das próprias casas. A segunda reunia comprovantes de multas, bloqueios e propostas de compra. A terceira guardava depoimentos de famílias que haviam deixado o Jardim Imperial sem contar aos vizinhos por quê. Havia ainda uma gravação de Helena, feita na mesma biblioteca, na qual ela dizia que a Casa 27 não escondia apenas documentos. Escondia nomes que alguém queria transformar em ausências. Eles passaram quase 3 horas assistindo ao material, e a cada novo arquivo Daniel entendia melhor por que Helena escolhera a filha como última guardiã. Um adolescente era seguido por seguranças depois de voltar da escola a pé. Uma enfermeira recebia 4 notificações em 20 dias, por visitantes que eram, na verdade, colegas de trabalho. Célio aparecia discutindo no portão,
porque o aplicativo recusava sua entrada enquanto a chuva molhava as compras de Marta. Em outro vídeo, uma mulher chorava ao explicar que vendera a casa por R$600 mil, a menos do que a avaliação depois de meses de multas e constrangimentos. O material provava um padrão, mas também expunha rostos, endereços, dívidas, doenças e conflitos familiares. Daniel poderia enviar tudo à imprensa e destruir a narrativa de Otávio antes do anoitecer, porém faria isso usando a intimidade das mesmas pessoas que dizia querer proteger. Lívia confirmou que a divulgação integral também derrubaria o valor das unidades e poderia atingir moradores sem participação no esquema. Clara percebeu a hesitação do pai e perguntou se ele esconderia tudo mais uma vez. Daniel respondeu que divulgar sem cuidado seria outra forma de violência. E esperar até ninguém poder falar também é, ela disse. A reunião do Conselho de Investimento foi marcada para as 11 horas, e a pauta chegara com uma frase que não deixava espaço para interpretação: possível cancelamento da aquisição. Daniel entrou na chamada sem direito a voto e ouviu homens que conhecia havia 15 anos discutirem sua capacidade de separar luto, identidade e responsabilidade empresarial. Um deles declarou que o Jardim Imperial se transformara num risco impossível de precificar. Outro sugeriu devolver a operação à antiga administradora até que a exposição pública diminuísse. Daniel mostrou os metadados preservados, a cadeia de e-mails e o vínculo financeiro entre a Horizonte Patrimonial e as casas vendidas abaixo do valor, mas foi informado de que o material precisava de validação externa. Otávio, convidado como gestor em exercício, declarou que Daniel fabricava uma perseguição para justificar a tomada de controle. Quando a chamada terminou, o conselho concedeu apenas 6 horas para a apresentação de um plano de contenção, antes de votar o cancelamento definitivo. Daniel fechou o notebook e ficou sentado diante da tela escura. Clara aproximou-se sem tocar nele. Disse que agora compreendia por que a mãe deixara o cartão para ela. Ela sabia que você ia tentar proteger todo mundo sozinho, até a verdade não conseguir salvar mais ninguém. Daniel não pediu que a filha retirasse a frase. Sabia que não podia. Mariana foi a primeira a quebrar o silêncio que se seguiu. Diante de Clara, Lívia e Daniel, contou toda a parte que ainda escondera. Depois de entregar as plantas a Otávio, recebera de Helena uma cópia de um pedido formal para preservar o compartimento e fora orientada a registrar qualquer acesso futuro. Mariana não fez o registro. Temia perder o escritório, os contratos e os 11 funcionários que dependiam dela. Quando Helena saiu do Jardim Imperial, Mariana viu Otávio dentro da casa e preferiu acreditar na história do vazamento porque essa versão não exigia uma escolha. Minha assinatura permitiu que ele soubesse onde procurar, e meu silêncio deu tempo para que levasse o que encontrou, disse. Daniel quis responder que todos haviam falhado com Helena, mas percebeu que a frase poderia diluir responsabilidades concretas numa culpa confortável. Admitiu apenas a própria parte. Durante anos, tratara o silêncio como disciplina, como se controlar a reação impedisse os outros de controlar a história. Na verdade, deixara que a administração definisse Helena como uma mulher instável, que Patrícia o definisse como ameaça e que 7 famílias fossem reduzidas a códigos num sistema. Eu não vou publicar a vida de ninguém para recuperar meu cargo, disse. Mas também não vou guardar a verdade como se ela pertencesse a mim. Pela primeira vez, entregou a outras pessoas o direito de decidir como suas histórias seriam contadas. Passou a tarde entrando em contato com cada família identificada, buscando o que havia sido encontrado e perguntando quem autorizava o uso de sua imagem, de seu nome ou apenas de dados anônimos. 3 famílias aceitaram participar ao vivo, 2 preferiram depoimentos gravados sem identificação e as demais pediram que suas informações permanecessem fechadas. Daniel respeitou cada resposta. Parou uma versão técnica das plantas, demonstrando a localização do nicho e os sinais de acesso forçado, enquanto Lívia isolou os registros financeiros para mostrar apenas datas, empresas e diferenças de valor. Acordou em liberar o vídeo do portão, mas recusou a proposta inicial de borrar seu rosto. Se eles puderam me usar para ameaçar meu pai, eu posso dizer o que vi, afirmou. Daniel explicou os riscos, ouviu a filha e depois de estabelecer limites para a imprensa aceitou.
Pouco antes das 17 horas, Sebastião telefonou. Seu filho Rafael pedira demissão da empresa de manutenção ao descobrir que o contrato estava sendo usado para chantagear o pai. Sebastião queria voltar. Não porque o medo tivesse desaparecido, mas porque agora sabia que permanecer calado não preservaria o emprego nem a dignidade de nenhum dos dois. Daniel disse que o depoimento seria dado no ritmo dele. Sebastião respondeu que já esperara tempo demais. Otávio convocou a reunião extraordinária para as 19 horas no salão principal e apresentou a pauta como uma defesa do Jardim Imperial contra uma aquisição hostil. Quando Daniel chegou, as 120 cadeiras estavam ocupadas, outras pessoas permaneciam de pé e 4 câmeras transmitiam o encontro para moradores ausentes e veículos de imprensa. Patrícia estava na primeira fila, com 3 páginas impressas sobre o colo. Otávio abriu a reunião antes que Daniel se sentasse, projetando o vídeo editado do portão e descrevendo-o como prova de que o novo controlador provocara um conflito para justificar a intervenção na administração. Queda nas consultas de compra mostrava o dano causado e pediu aos moradores que apoiassem a reversão da operação. Acordaram em voz alta. Não porque conhecessem os documentos, mas porque temiam perder valor patrimonial. Otávio então afirmou que Daniel usava acusações raciais como cobertura para um fracasso empresarial. Daniel ouviu até o fim. Quando recebeu a palavra, não mostrou a escritura, o contrato de aquisição ou qualquer símbolo de poder. Projetou apenas uma linha do tempo. Às 17h12, a câmera central funcionava. Às 17h14, uma credencial de manutenção enviara o comando de interrupção. 8 minutos depois, o sistema retornara sem os arquivos locais. Otávio disse que a credencial havia sido roubada e acusou a equipe de Daniel de invadir servidores para criar uma narrativa conveniente. Daniel não discutiu. Pediu que Lívia mostrasse os registros de autenticação vinculados ao equipamento do técnico filmado por Clara e o contrato que ligava a empresa de manutenção a Horizonte Sistemas. Antes que Otávio respondesse, Sebastião atravessou o salão. Estava sem uniforme e trazia um dos cadernos de capa preta. Confirmou que recebera ordens para omitir acessos, que vira Otávio entrar na casa 27 depois da saída de Helena e que o observara deixar o imóvel 43 minutos mais tarde. Caixa de documentos. O advogado de Otávio tentou interromper, alegando que o depoimento vinha de um funcionário ressentido. Sebastião abriu o caderno e leu datas anteriores ao conflito, registradas com a mesma letra e a mesma caneta. Em seguida, 3 telas foram ativadas atrás dele. Célio e Marta apareceram da casa 11. Uma enfermeira falou de outra cidade. O pai do adolescente, abordado repetidamente, autorizou a exibição dos relatórios. Cada um descreveu multas, bloqueios e propostas de compra que surgiam na mesma ordem, como se a administração não estivesse reagindo a problemas, mas fabricando cansaço. A primeira ruptura aconteceu quando Augusto Meireles, membro do Conselho de Moradores havia 9 anos, pediu a palavra. Ele confessou que Otávio solicitara a criação de fichas de risco para imóveis considerados difíceis de negociar, afirmando que aquilo protegeria a imagem do condomínio. Augusto assinara 2 relatórios sem verificar os fatos, e depois percebera que as casas eram adquiridas por empresas relacionadas, mas não denunciara porque sua própria unidade recebera isenção de taxas. Otávio chamou a declaração de tentativa de salvar a própria reputação, porém Patrícia já havia se levantado. Ele fez um gesto para que ela lesse as páginas preparadas, mas ela as dobrou ao meio. Disse que recebera de Otávio uma mensagem sobre uma possível invasão antes de Daniel chegar, embora a administração alegasse ter sido surpreendida. Depois olhou para Clara e admitiu que nenhuma mensagem a obrigara a julgar Daniel pela aparência, a apontar a câmera para uma criança ou a imaginar perigo antes de fazer uma pergunta. Ele me usou porque sabia o que eu estava disposta a acreditar, declarou. Mas eu fui usada porque escolhi acreditar. Ninguém aplaudiu. Clara também não. Patrícia voltou ao lugar sabendo que admitir o erro não a retirava de dentro dele. Daniel autorizou a exibição do vídeo original, e a gravação de Clara ocupou a tela inteira. O salão viu Patrícia atravessar a rua antes de qualquer ameaça. O técnico junto à caixa de controle e Otávio esperando perto da curva interna, antes mesmo da chamada da segurança. O mesmo toque de notificação no instante do apagamento
e quando o telefone de Otávio saiu do bolso. Depois, Lívia apresentou a gravação de Helena encontrada no cartão. A voz dela estava baixa, mas firme. Otávio dizia que as reclamações causavam instabilidade, que a casa poderia ser classificada como patrimônio em disputa e que Helena perderia o direito de acesso caso continuasse reunindo moradores. Helena perguntava quem autorizara o uso do código RI 14. Otávio respondia que certas decisões não precisavam chegar ao conselho. Os dados financeiros mostraram que 5 imóveis marcados com o código foram vendidos, em média, 32% abaixo das avaliações e adquiridos por empresas ligadas a Horizonte Patrimonial. A verdade já não dependia de uma única testemunha. Estava distribuída entre imagens, contas, datas e vozes que haviam sido mantidas separadas para parecerem fracas. Otávio perdeu o controle quando Mariana explicou que o compartimento da biblioteca não constava no arquivo geral e que apenas ela, Helena e quem receber a cópia técnica poderiam conhecer o mecanismo. Ele afirmou que Daniel plantara os documentos depois da aquisição e que Helena jamais deveria ter acesso àqueles relatórios. Daniel perguntou quais relatórios. Otávio corrigiu a frase, dizendo que se referia aos papéis encontrados na casa. Mariana respondeu que a existência da página arrancada e do nicho violado ainda não fora divulgada. O advogado tocou o braço de Otávio, mas ele o afastou e disse que Helena nunca deveria ter encontrado os arquivos escondidos na parede. O salão ficou imóvel. Daniel não precisou acusá-lo. A frase continha o conhecimento que Otávio passara 2 dias tentando negar. Clara olhou para o pai, esperando talvez uma reação semelhante àquela que todos previam desde o portão. Daniel poderia ordenar a retirada imediata de cada conselheiro, divulgar os nomes dos moradores que recusaram depor e usar o escândalo para recuperar seu cargo naquela noite. Em vez disso, desligou a tela antes que qualquer dado privado adicional aparecesse. Disse que a verdade não seria usada como punição coletiva, pois uma auditoria independente, com acesso protegido aos documentos, o afastamento imediato de Otávio e a suspensão das empresas relacionadas até a conclusão das investigações. Garantiu salário e emprego aos trabalhadores sem participação nas fraudes, determinou a revisão de todos os bloqueios de acesso e ofereceu representação jurídica às famílias que desejassem contestar vendas ou cobranças. Também pediu a criação de um conselho provisório com moradores, funcionários e especialistas externos, deixando claro que Patrícia não seria transformada na única culpada por um sistema que muitos haviam alimentado com silêncio, conveniência ou medo. O Conselho de Investimento, que acompanhava a transmissão, enviou uma mensagem suspendendo a votação sobre o cancelamento até a análise das novas provas. Não era uma vitória completa. Mas Otávio já não controlava o salão, os arquivos ou a versão pública do que ocorrera. Quando a reunião terminou, ninguém cercou Daniel para cumprimentá-lo. Alguns moradores procuraram as famílias nas telas. Outros permaneceram sentados, calculando o custo de tudo o que haviam preferido não ver. Clara caminhou com o pai até a casa 27 e parou diante do mesmo portão onde ele fora tratado como invasor. Perguntou se ainda iriam morar ali. Daniel tocou o nome de Helena gravado no metal e respondeu que sim, talvez. Mas primeiro precisamos decidir que tipo de casa este lugar vai ser. 5 meses depois da reunião, o portão do Jardim Imperial já não funcionava da mesma maneira. O sistema antigo fora desligado, a empresa de Otávio perdera o contrato, e nenhuma credencial podia ser bloqueada por decisão de uma única pessoa. Toda alteração precisava deixar registro, justificativa e assinatura de 2 responsáveis independentes. Daniel não celebrava aquilo como uma vitória pessoal, porque cada linha do novo regulamento nascera de alguém que havia sido constrangido, ameaçado ou empurrado para fora da própria casa. A investigação externa confirmara que Otávio usara relatórios de segurança para criar pressão financeira, manipular valores e favorecer empresas ligadas ao seu grupo. Ele perdera o cargo, o acesso aos servidores e o direito de representar qualquer empresa no Jardim Imperial, enquanto respondia a processos civis, auditorias patrimoniais e reclamações apresentadas por antigos moradores. Algumas vendas estavam sendo revistas, outras seriam discutidas em acordos, e havia casos que talvez nunca pudessem ser totalmente reparados. Daniel sabia disso porque Marta repetira numa das primeiras reuniões,
do novo conselho que devolver dinheiro não devolvia os meses em que ela e Célio entraram pela área de serviço. Ninguém discutiu com ela. O conselho de investimento devolveu a Daniel o poder de gestão, depois que a auditoria concluiu que ele tentara preservar provas e que o ataque aos servidores partira de uma prestadora vinculada ao antigo sistema. Mesmo assim, ele recusou a proposta de assumir sozinho todas as decisões. Criou um conselho provisório com 3 moradores, 2 funcionários, uma especialista em direitos civis, um auditor externo e uma representante das famílias que haviam deixado o condomínio. As reuniões passaram a ser gravadas, e as atas podiam ser consultadas por qualquer residente. A segurança foi separada da administração patrimonial, os funcionários receberam treinamento novo, e as abordagens passaram a exigir fatos objetivos, não impressões sobre roupas, cor da pele, idade ou tipo de veículo. Sebastião voltou ao trabalho, mas escolheu uma função diferente. Não queria mais permanecer apenas na guarita obedecendo ordens que não podia questionar. Tornou-se coordenador do programa de proteção a denunciantes e ajudou a escrever a primeira regra do documento. Nenhum trabalhador seria punido por registrar uma ordem irregular. Rafael, seu filho, conseguiu emprego numa empresa sem vínculos com o Jardim Imperial, e pela primeira vez os dois puderam falar sobre o medo sem tratá-lo como vergonha. A antiga administradora tentou demitir funcionários antes do encerramento do contrato. Mas Daniel suspendeu as dispensas e determinou que cada caso fosse revisto por uma comissão independente. Ele não queria que porteiros, jardineiros, auxiliares ou técnicos pagassem pelos atos de quem usara seus cargos para enriquecer. Alguns permaneceram, outros preferiram sair, e 2 admitiram que haviam alterado registros por ordem superior. Em vez de prometer impunidade, Daniel garantiu que a cooperação seria considerada e que ninguém seria obrigado a esconder o que fizera para proteger o nome da nova gestão. Essa decisão surpreendeu parte dos investidores, que esperavam uma limpeza rápida e silenciosa. Mas Daniel aprendera que sistemas injustos sobreviviam justamente quando todos tinham medo de dizer onde haviam participado. Os arquivos de Helena tornaram-se a base de um programa permanente de apoio aos moradores, mas seus documentos não foram expostos como troféus. Cada família escolheu o que poderia ser usado, o que deveria permanecer confidencial e como desejava participar das negociações. A enfermeira que vendera a casa abaixo do valor aceitou conversar, mas recusou o convite para retornar. Disse que não queria criar os filhos num lugar onde ainda reconhecia cada janela de onde alguém assistira sem intervir. Daniel não tentou convencê-la. Patrícia perdeu sua posição no conselho de moradores na semana seguinte à reunião e passou meses evitando a casa 27. Ainda vivia do outro lado da rua, mas fechava a cortina quando via Daniel chegando, como se a vergonha pudesse ser organizada pela distância. Ela enviou 2 cartas que ele não respondeu e pediu 3 vezes para falar com Clara, recebendo sempre a mesma negativa. Quando o novo conselho marcou uma audiência pública de reparação, Patrícia se apresentou sem advogado e sem o texto que Otávio escrevera para ela. Diante de moradores, funcionários e famílias conectadas por vídeo, declarou que recebera informações falsas, mas que isso não explicava tudo. E fora fácil acreditar em Otávio, porque a suspeita já existia dentro dela, pronta para transformar um homem negro com uma chave antiga numa ameaça. Não pediu que Daniel confirmasse sua mudança, nem tentou explicar o medo de perder valor, status ou segurança. Admitiu que apontara a câmera para Clara, porque se sentia protegida pelo olhar de pessoas que pensavam como ela. Terminou, Daniel respondeu que não exigiria sua saída do Jardim Imperial, pois expulsá-la não provaria que o sistema havia aprendido alguma coisa. Patrícia teria de continuar ali, ouvir as pessoas que machucara e aceitar que algumas jamais desejariam falar com ela. Apanhou a audiência sentada ao lado do pai, sem procurar a mão dele como fizera no dia do portão. Patrícia se aproximou depois, perguntou se poderia pedir desculpas diretamente. Clara concordou em ouvir, mas não sorriu quando a mulher terminou. Disse que a desculpa era o início de uma obrigação, não o fim de uma história, e que ainda não sabia quando confiaria nela novamente. Patrícia assentiu e foi embora sem pedir mais nada. Naquela noite, Daniel e Clara voltaram à biblioteca para organizar as cartas de Helena. Durante meses, ele evitara ler alguns envelopes,
porque ainda carregava a antiga necessidade de proteger a filha de qualquer detalhe que pudesse feri-la. Agora colocava cada documento sobre a mesa e perguntava o que ela queria conhecer. Clara escolhia, fazia perguntas e também dizia quando precisava parar. Helena descrevera a casa 27 como o lugar onde aprendera que paredes podiam guardar lembranças, mas também silêncios. Daniel leu a frase 2 vezes e então pediu desculpas à filha. Disse que confundira proteção com controle e que, ao tentar poupá-la, acabara repetindo a mesma lógica das pessoas que decidiam quem podia conhecer a verdade. Clara não respondeu com perdão imediato. Perguntou por que ele sempre esperava ter certeza antes de agir, mesmo quando alguém estava pedindo ajuda. Daniel contou que crescera vendo o pai perder um pequeno negócio depois de denunciar um sócio sem documentos suficientes, e desde então aprendera a acreditar que a verdade só servia quando vinha cercada de provas incontestáveis. Essa crença o ajudara a construir empresas e atravessar negociações difíceis, mas dentro de casa se transformara numa desculpa para adiar conversas que não podiam ser tratadas como auditorias. Clara ouviu até o fim e disse que compreendia o medo, embora compreender não apagasse o que Helena enfrentara sozinha. Daniel concordou. Não pediu que a filha o absolvesse. Nos meses seguintes, os dois mantiveram um hábito simples. Toda sexta-feira escolhiam uma carta, um relatório ou uma fotografia, e conversavam sobre o que aquilo significava, sem transformar Helena apenas numa vítima ou numa mulher perfeita. Descobriram suas impaciências, seu humor, suas decisões erradas e a coragem que muitas vezes existia ao lado do medo. Assim, a memória dela deixou de ser um quarto fechado e voltou a ocupar a casa. Participou da reforma do térreo, mas não como dona do projeto. Apresentou 3 propostas ao conselho, ouviu críticas de antigos moradores e aceitou retirar elementos que pareciam bonitos nos desenhos, porém tornavam o espaço menos acessível. Também entregou ao conselho profissional um relato completo sobre a cópia das plantas e aceitou a investigação de sua conduta. Recebeu uma advertência formal e precisou concluir um programa de ética documental, consequência que não tentou esconder. Daniel manteve com ela uma relação cuidadosa durante todo o processo. Houve dias em que trabalhavam juntos durante horas e outros em que ele preferia manter distância. E confiança não retornava com a mesma velocidade que um projeto. Mariana nunca pediu que ele esquecesse o que fizera, e talvez por isso, a amizade entre os dois começou a encontrar espaço outra vez. Numa tarde, enquanto escolhiam a madeira das mesas comunitárias, Clara percebeu que o pai ria de uma história de Mariana e saiu da sala sem comentar. Daniel não transformou aquele momento numa promessa de romance. Apenas entendeu que a vida podia abrir possibilidades sem exigir que alguém substituísse Helena. A casa 27 foi dividida de forma que o andar superior permanecesse como lar de Daniel e Clara, enquanto o térreo se tornaria um centro de orientação para moradores, funcionários e famílias que precisassem contestar cobranças, registrar abusos ou compreender seus direitos. O espaço recebeu o nome de Helena porque fora ela quem guardara os primeiros relatos quando ninguém mais queria reuni-los, mas Daniel insistiu para que uma parede também apresentasse os nomes das famílias que autorizaram a participação. Nem todas aceitaram. Algumas preferiram o anonimato, e essa escolha foi respeitada. Célio e Marta ajudaram a testar o acesso para pessoas com mobilidade reduzida, Sebastião revisou os procedimentos de entrada, e Clara escolheu uma sala pequena perto do jardim para guardar cópias das cartas da mãe. Na semana anterior à inauguração, Daniel encontrou a chave de latão dentro da mesma caixa que carregara no primeiro dia. A peça ainda tinha as marcas da palma de Helena e o risco produzido quando Patrícia exigira que ele a colocasse no chão. Daniel pensou em restaurá-la, mas Clara pediu que ficasse como estava. Se a gente apagar as marcas, disse, parece que nada aconteceu. No dia da inauguração, o Jardim Imperial não parecia transformado por completo, e isso era importante. Alguns moradores ainda evitavam as reuniões, outros reclamavam do custo das mudanças, e havia quem dissesse que o condomínio nunca recuperaria a tranquilidade anterior. Daniel aprendera a desconfiar de qualquer tranquilidade construída sobre pessoas que precisavam desaparecer para que os demais se sentissem confortáveis. Diante da casa 27, Sebastião não verificava documentos.
recebia antigos moradores e indicava onde cada atividade aconteceria. Célio entrou pelo portão principal, usando a bengala, enquanto Marta caminhava devagar ao seu lado. A enfermeira participou por vídeo e pediu que seu depoimento fosse usado no treinamento de novos funcionários, embora ainda não quisesse voltar. Patrícia chegou sozinha e parou do lado de fora, sem saber se o convite geral também se aplicava a ela. Ninguém foi buscá-la. Clara percebeu sua presença, aproximou-se do portão e ficou alguns segundos segurando a chave. Patrícia perguntou se deveria ir embora. A menina respondeu que aquela porta não seria mais controlada pelo medo de ninguém, mas acrescentou que entrar significava aceitar tudo o que ainda precisava ser reparado. Patrícia assentiu e atravessou sem levantar o celular. Antes da abertura oficial, Daniel subiu ao pequeno palco montado no jardim. Não falou sobre ter provado que era o dono, porque aquela verdade resolvera apenas uma parte do problema. E no primeiro dia, apresentara documentos válidos e ainda assim fora tratado como ameaça, o que mostrava que respeito não podia depender de escritura. Exa o cargo. Explicou que o preconceito se tornava mais perigoso quando recebia uniforme, senha de sistema, linguagem jurídica e autoridade para decidir quem podia entrar. Também reconheceu que a própria demora em ouvir Helena permitira que outras pessoas continuassem sofrendo, e não bastava condenar quem abusara do poder sem examinar os silêncios que tornaram o abuso possível. Como conselho, pediu aos moradores que não esperassem uma prova perfeita para escutar alguém, que registrassem ordens injustas, procurassem apoio seguro e nunca usassem a exposição pública de vítimas como preço para acreditar nelas. Disse ainda que pedir desculpas não garantia reconciliação e que quem causava dano precisava aceitar o tempo, os limites e até a recusa de quem fora ferido. Clara abriu o portão com a mesma chave que Patrícia mandara colocar no chão 5 meses antes. O metal girou devagar e o trinco produziu o som que Daniel lembrava desde a tarde em que tudo começara. Desta vez, ninguém pediu documentos, ninguém apontou uma câmera e nenhum sistema decidiu se eles pertenciam àquele lugar. Daniel caminhou ao lado da filha, não à frente dela, enquanto as pessoas entravam para conhecer o espaço Helena. No corredor, uma placa simples informava que o centro existia para garantir que nenhum morador, visitante ou trabalhador precisasse provar dignidade antes de ser ouvido. Clara colocou a chave numa pequena moldura ao lado da primeira carta da mãe e deixou visível o risco na superfície. Daniel olhou para o objeto, depois para a casa cheia de vozes, e compreendeu que justiça não significava voltar ao dia anterior, ao portão. Significava construir algo que impedisse o mesmo portão de ser usado outra vez contra alguém. Quando Clara segurou sua mão, ele não perguntou se ela estava pronta. Apenas seguiu no mesmo passo. E pela primeira vez, a casa número 27 não guardava silêncio. Guardava espaço. Esta história é uma obra de ficção criada para entretenimento e reflexão. Personagens, empresas, locais e acontecimentos foram desenvolvidos para a narrativa e não representam pessoas ou casos reais. Situações de discriminação, conflitos patrimoniais e procedimentos administrativos podem variar conforme cada contexto. Por isso, problemas semelhantes na vida real devem ser tratados com apoio de profissionais qualificados e das autoridades competentes. Daniel não venceu apenas porque conseguiu provar que era o dono. Ele venceu quando entendeu que ninguém deveria precisar de dinheiro, título ou propriedade para merecer respeito. A história também deixa um conselho simples. Diante de uma acusação ou de uma situação de preconceito, não aumente o confronto nem exponha menores ao risco. Preserve provas de forma segura, procure testemunhas, peça apoio confiável e utilize canais formais de denúncia. Para quem errou, reconhecer o dano é apenas o começo, porque confiança se reconstrói com responsabilidade e tempo. Na sua opinião, Patrícia deveria continuar morando no Jardim Imperial depois do que fez? Escreva nos comentários e acompanhe o canal para ouvir a próxima história.